Olá, eu sou Rodrigo Brum, trabalho exclusivamente com endocrinologia veterinária e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a relação entre frutosamina e diabetes. A gente faz muito uso dessa ferramenta como auxílio diagnóstico de pacientes diabéticos e a gente sabe também o quanto ela é fundamental e importante para diferenciar pacientes com hiperglicemia de estresse e hiperglicemia diabética. Mas será que todo paciente diabético vai sempre se encontrar com frutosamina elevada? Mas será que toda frutosamina elevada diz respeito a um paciente diabético? Para início de conversa, a gente precisa determinar que frutosamina nada mais é do que uma proteína glicada, ou seja, uma proteína conjugada numa relação irreversível à glicose. Sobretudo, quando a gente fala de proteína, a gente está falando da mais importante dela, que é uma das mais importantes plasmáticas, que é a albumina. Acontece que para alguns pacientes, nem sempre a frutosamina ela vai se encontrar aumentada, que é o que a gente espera num paciente diabético. Isso pode acontecer por quê? Primeiro, porque podem existir alguns fatores de interferência na concentração da frutosamina. Por exemplo, Feldman demonstra para a gente que tanto a hiperlipidemia quanto a azotemia eles podem ser responsáveis pela diminuição da concentração de frutosamina. Então, por exemplo, uma creatinina acima de 1,7, ou um colesterol acima de 380, um triglicerídeos acima de 150, poderiam por si só já promover uma diminuição dos níveis de frutosamina. E na medida em que a gente está falando de proteína, é importante lembrar que níveis de proteína mais baixos, ou seja, uma hipoproteinemia ou uma hipoalbuminemia, também poderiam determinar níveis menores, concentrações menores de frutosamina. Portanto, se você tem um paciente diabético que se apresenta em uma dessas situações, ele pode se apresentar com níveis de frutosamina normal ou até mesmo diminuído. No entanto, existe uma outra situação em que a frutosamina ela pode se apresentar elevada, por exemplo, no hipotireoidismo. Hipotireoidismo é aquela desordem endócrina na qual a gente tem deficiência de hormônio tireoidiano. Hormônios esses que, na verdade, eles vão ser responsáveis pelo metabolismo. Então, quando a gente fala de hipotireoidismo, a gente está falando de um metabolismo mais lento. E aí é preciso que a gente entenda que no hipotireoidismo, o turnover de proteína, ou seja, o processo de síntese e degradação dessa proteína, ele vai estar alterado, ele vai estar mais lento. Na medida em que eu tenho um processo de degradação proteica mais lenta, isso vai promover, isso vai possibilitar um acúmulo maior dessas substâncias. Portanto, eu posso ter níveis de frutosamina também elevadas, sem que o meu paciente necessariamente ele seja um paciente diabético. Então a mensagem mais importante desse vídeo é: não vamos engessar a ciência e a gente também não pode engessar a endocrinologia. É importante a gente ter em mente que o paciente diabético, a diabetes, o diagnóstico por si só, ele vai se dar sobretudo pela presença da clínica, então poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso e a presença do binômio hiperglicemia e glicosúria. A frutosamina ela é importante, mas você não vai se martirizar se de repente você esqueceu de pedi-la. Sobretudo, ficar atento a essas situações em que a gente pode ter interferência na concentração de frutosamina. Então, se esse conteúdo ele fez sentido para você, já dá um like aí, porque é dessa forma que a gente se comunica, é dessa forma que eu entendo que vocês estão gostando. Compartilha, comenta, me diz se vocês já foram pegos, se vocês já passaram por uma dessas pegadinhas de frutosamina normal, porém em paciente diabético, frutosamina aumentada sem que esse paciente ele seja diabético. Só não me ignora, tá bom? Porque eu não sei lidar com isso. Até mais.